Atenção, atenção! Se você tem artrose nos joelhos, já colocou prótese ou não, sente dor ao sentar ou levantar e se caminhar se tornou algo difícil, essa aula é urgente para você. Nem pense em pular esse vídeo porque eu vou te passar 3 ações imediatas para quem tem dor nos joelhos, com base nos meus 20 anos como fisioterapeuta e com 30 capacitações na área da saúde. Eu criei um método natural de alívio da dor que eu apresento no programa Liberte Sua Dor, que já beneficiou mais de 10 mil alunos. E eu tenho certeza que quem tem artrose e dor desconhece essas práticas naturais que são o primeiro passo para o alívio. Chegou a sua hashtag Hora da Virada e hoje é dia de conhecer o caminho para solucionar o que te impede de ter um ano novo e um corpo novo livre da dor. A artrose é um problema ligado ao envelhecimento. Mas, na minha opinião, essa condição que afeta especialmente os joelhos e os quadris dos brasileiros é mais ligada ao desconhecimento do que o passar dos anos. Por isso, eu resolvi fazer essa aula de hoje para alertar sobre as 3 ações emergenciais que devem ser colocadas em prática por quem já experimenta a dor de ter as cartilagens desgastadas e enrijecidas. E acredite, eu fiz um levantamento com os meus seguidores e a artrose foi a mais citada como problema de saúde. 46% têm o diagnóstico de artrose, 81% já fizeram fisioterapia e permanecem com dor, 43% já estão cansados e sem esperança de encontrar uma solução. Então, como eu organizei aqui? Eu vou trazer 3 ações emergenciais para serem praticadas por quem está com essa condição e convidar você a fazer uma prática comigo para já lubrificar suas cartilagens e começar a trazer um pouco de alívio. Mas antes eu preciso trazer uma reflexão importante. Quando você parou de viver e passou só a sobreviver? Achou estranho? Mas eu vou perguntar novamente, escuta aí. Quando a sua vida deixou de ser existência propriamente dita e passou a ser só sobrevivência? Eu pergunto isso porque algumas datas são emblemáticas e a gente sabe pontuar no calendário. Sabemos o dia em que nascemos e comemoramos o nosso aniversário. Sabemos os dias que os nossos entes queridos morreram ou passaram a ser uma saudade, uma lembrança. Mas a gente não mensura e nem considera a data em que começamos a deixar de viver. Quando passamos a ter os nossos meses e anos contabilizados pelas doenças que adquirimos e não pelas nossas conquistas. Doenças que nos limitam, dores que são cativeiro e tiram a nossa qualidade de vida, o nosso poder de decisão. Problemas de saúde que nos convenceram ser normais para a idade, só porque são comuns, mas não deveriam ser uma sentença e nem tampouco uma realidade. E pode até parecer que esses problemas de saúde que nos fazem trocar a existência pela sobrevivência sejam encarados como coisas do destino ou algo de que não temos o controle. Mas sim, deixar de viver também é algo que está nas nossas mãos. E a decisão de continuar viva, não importa quantos anos você tenha, também pode ser algo controlável. Tem uma frase que diz que podemos ser jovens por mais tempo possível. E sobreviver é muito diferente de escolher viver. E hoje, o meu propósito aqui é te ajudar a mudar o curso dessa sua história. Se você está aqui hoje carregada de diagnósticos limitantes, vendo a sua vida se exaurir cada vez que sopra uma vela do bolo no aniversário, talvez os micromovimentos que você vai aprender hoje possam ser um convite para renascer, para você deixar diariamente de morrer em prestação. E a verdade é que quando a ciência decide estudar em laboratório o que os micromovimentos fazem no seu cérebro, meus amores, a gente encontra propriedades de cair o queixo. E com essas recentes descobertas simples e poderosas, está acontecendo o que eu chamo da revolução do alívio. E você aí da sua casa pode participar disso. Então, falando sobre a artrose para você se situar, a artrose ela é um desgaste das nossas cartilagens e que dizem que isso acontece com o tempo. Nós temos discos cartilaginosos que servem como amortecedores no nosso corpo. E o que acontece? De acordo com a forma que a gente usa o nosso corpo, aonde a gente joga mais peso ou não,
a gente está pressionando aquelas cartilagens. Não é uma coisa da idade, mas muito mais relacionada ao uso que você faz do seu corpo. Um outro ponto que ninguém aborda é o quanto a hidratação. A gente bebe muito pouca água, ajuda a manutenção das nossas cartilagens a longo prazo na vida. Você não precisaria estar com as suas articulações desgastadas. E aí um outro ponto muito polêmico é, Kelly, será que é possível resgatar a cartilagem gasta? As pesquisas mostram que o nosso corpo está o tempo todo trabalhando para se recuperar. Então, se você tem uma região de sobrecarga, o seu organismo ele faz sim todo o movimento de recuperação daquela parte. Embora a sua cartilagem ela não vai voltar a se recobrar como era antes, né? O que acontece, o que eu vejo com os meus alunos, e até tem um caso na minha família, né, o meu companheiro, é que o organismo ele cria uma adaptação. Se você começa a oferecer o que o corpo precisa, distribuir o peso diferente, a hidratar bem o seu corpo, as suas cartilagens elas ganham saúde mesmo estando gastas. E aí, ter artrose é uma sentença do envelhecimento ou do desconhecimento? E eu costumo dizer que, infelizmente, é do desconhecimento. E o que é mais triste, na minha opinião, é que a gente só vai descobrir isso quando já está num processo muitas vezes avançado da artrose. Então, a gente precisa difundir esse conhecimento. Se você conhece pessoas mais jovens ou na própria sua família, orienta. Orienta que eu digo que as nossas cartilagens, elas são um tesouro escondido. É um tesouro que a gente tem que ninguém ensina a cuidar e só quando começa a ficar desgastado a gente leva a atenção para ali. Então eu vou trazer aqui 3 medidas importantes e uma prática fundamental para ajudar você, mesmo que você já esteja com artrose, e para você espalhar esse conhecimento também com quem você ama. Vamos lá? A ação número 1 eu já expliquei, é a hidratação. Amores, isso é fundamental. As nossas cartilagens, elas produzem, quando a gente faz micromovimentos, que é o que a gente vai experimentar daqui a pouquinho, elas produzem um líquido chamado líquido sinovial. E todos os líquidos do nosso corpo, eles são produzidos de acordo com a quantidade de hidratação que a gente tem. Todos os líquidos do nosso corpo, eles são produzidos de acordo com a hidratação que a gente tem disponível. E o que a gente mais vê é uma baixa ingestão de água. O nosso organismo ele precisa de água para tudo, amores, para eliminar toxinas, para aproveitar melhor os nutrientes da nossa alimentação e para produzir o líquido sinovial nas nossas articulações. Então, por favor, comece a se hidratar melhor. No mínimo 2 litros de água por dia. Eu sei que vai ter um consenso, mas quanto é o exato para cada um? Se você pelo menos 2 litros você tomar por dia, você já está ajudando muito o seu corpo, porque eu sei que a grande maioria das pessoas às vezes passa o dia inteiro com 1 copo d'água, 2 copos d'água, não é verdade? A ação número 2 é a sequência de micromovimentos que a gente vai fazer. Por que os micromovimentos são tão importantes quando a gente fala de artrose? A lubrificação das nossas cartilagens, elas acontecem nos micromovimentos. Isso é uma comprovação como funciona na nossa fisiologia. Existe até um trabalho muito ligado às terapias manuais que a gente chama na fisioterapia, em que a gente faz pequenos deslizamentos nas articulações. E o que se descobriu é que esse tipo de micromovimento, ele produz mais líquido sinovial, aumenta o ganho de mobilidade, de possibilidade de movimento. Então, não fique parado muito tempo. Um grande problema é o número de horas que a gente fica sem movimentar o nosso corpo. Se você ficar a cada hora sentado, você caminhar 1, 2 minutinhos, você já está deixando o seu corpo se ajustar e se lubrificar. Então, nada de ficar paralisado, paralisada muito tempo na mesma posição, combinado? E a ação número 3, amores, é evitar a procrastinação. Eu tenho até um cuidado a usar essa palavra, porque eu sei que lá no fundo, a gente quando ouve procrastinação, parece que é você que não está querendo fazer. Eu não acredito nisso. Eu sei que sempre tem algo que vai ser prioridade.
mas que você faça a escolha de fazer de hoje o primeiro dia da sua vida, de ganhar mais vida com o passar do tempo e não só apenas sobreviver. O método que eu idealizei para te levar da dor ao alívio, ele age no cérebro, liberando analgésicos naturais mais potentes do que a morfina e são indicados para qualquer pessoa que tenha dor, beneficiando muito quem tem artrose. E hoje nós vamos só convidar o seu organismo a experimentar um pouco do alívio com um micromovimento. Vamos lá? E o passo número 2 é o movimento que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma sequência de 3 movimentos para alívio da dor no joelho que você pode fazer de pé e sentir os benefícios. Então você vai ficar de pé, deixando as suas mãos assim na lateral do seu corpo e o primeiro movimento você vai deslizar a sua mão na lateral. E você vai falar, Kelly, como que isso ajuda a dor no joelho? A gente, para liberar nosso joelho e mudar a distribuição de peso, a gente precisa soltar as costelas. Aí a gente tem alívio no joelho. E aí você vai fazendo esse movimento, vai parar, faz uma pausa. E aí você vai colocar a sua mão direita na coxa, na parte da frente, a mão esquerda na parte de trás. E a gente aqui vai fazer um zigue-zague, ó. Uma mão vai para frente, a outra vai para trás. A gente está abrindo as costelas aqui na frente e depois abrindo lá atrás. Deixa o maxilar solto, deixa a respiração livre e desliza uma vez para um lado, uma vez para o outro. Uma vez para um lado. E aí você pode parar, faz uma pausa. E a gente vai trocar, vai colocar agora a mão esquerda na frente, a mão direita atrás e vai fazer a mesma sequência, desliza para trás e desliza para frente. Sem fazer muito esforço, sem esticar demais o seu corpo. O movimento, o micromovimento é o que estimula a produção também de líquido sinovial no nosso corpo. Então, movimento devagar é melhor. E aí você pode parar, faz uma pausa. E eu vou te convidar aí na sua casa a caminhar um pouquinho agora ao redor e observa como seus passos ficam mais leves. É como se você ganhasse amortecimento lá no joelho porque você está deixando o seu tronco mais livre. Experimenta aí.